E som? Intro. Para um homem como o general Heinrich von Wittinghoff, a guerra era uma ciência exata, um problema a ser resolvido com lógica e aço. Na manhã de 12 de setembro de 1943, ao observar o mapa da costa italiana, a solução parecia elegantemente simples. Ele era um oficial prussiano da velha escola, um homem que confiava em variáveis concretas: a elevação do terreno, a espessura da blindagem, a força de suas divisões. De acordo com todas as regras militares que ele havia dominado por 30 anos, a vitória já era sua. Seu 10º exército ocupava as montanhas, um anel de poder que se erguia sobre o Golfo de Salerno como as arquibancadas de um colossal anfiteatro romano. E lá embaixo, no palco de areia e pântano, estava a presa, a 5ª Armada Americana, espremida em uma faixa de terra com menos de 8 quilômetros de profundidade, encurralada contra o mar. Para o olhar treinado de Wittinghoff, eles não eram uma força de invasão, eram um alvo, desorganizados, expostos e, acima de tudo, sem os tanques pesados necessários para enfrentar suas divisões Panzer. A confiança era tão absoluta que o alto comando em Berlim já redigia o comunicado da vitória, antecipando uma nova Dunkerque para os aliados. Nun pois, a guerra é vencida no terreno, não nos mapas. E nas dobras daquelas colinas e nas águas daquele mar, uma variável que nenhum cálculo alemão previa estava prestes a se revelar. Jason Uo Parte 1, a operação aliada, de codinome Avalanche, foi concebida para ser uma força esmagadora. Contudo, desde o instante em que a primeira bota tocou a areia, um erro fundamental no planejamento a transformou em um pesadelo. Os estrategistas, a quilômetros de distância, ignoraram a geografia do campo de batalha. O rio Selle, uma barreira natural, cortava as praias de desembarque, criando uma brecha de 11 quilômetros entre as forças britânicas ao norte e as americanas ao sul. Neste não era um simples espaço vazio em um mapa. Era um vácuo tático, uma ferida aberta na linha de frente aliada, 11 quilômetros de terra sem defesa, sem patrulhas, sem comunicação. Para um mestre da guerra de manobra como Wittinghoff, essa falha não era um problema, era um presente. Era um convite para aplicar a doutrina que definia o exército alemão, um golpe rápido e decisivo no ponto mais fraco para causar o colapso de todo o sistema. Ele não viu apenas uma vulnerabilidade. Ele viu uma zona de aniquilação. Com precisão cirúrgica, ele moveu suas peças no tabuleiro. 6 divisões completas, incluindo a temida 26ª Divisão Panzer e a 29ª Divisão de Granadeiros Panzer, foram concentradas. Não para conter a invasão, mas para empurrá-la de volta para o mar. Elas não eram um martelo, mas uma adaga, apontada diretamente para o coração exposto do inimigo. Das suas posições elevadas nas colinas, os observadores alemães tinham uma visão divina do inferno que se desenrolava abaixo. Eles assistiam com uma calma predatória os americanos lutando para mover equipamentos na areia fofa, a confusão nos depósitos de suprimentos, a desorganização de um exército tentando se firmar em solo hostil. E sobre eles, a artilharia alemã enviava uma chuva metódica e incessante de fogo, não apenas para matar, mas para paralisar, para esgotar a moral antes mesmo que a verdadeira batalha começasse. Endscheine, ou plano alemão, já não era uma questão de estratégia, mas de cronograma. Cada soldado americano que cavava freneticamente na areia não sabia, mas seu destino já estava sendo decidido nas colinas acima, onde os observadores escolhiam calmamente os alvos para o massacre que estava por vir. Jason, parte 2. Em 13 de setembro, a esperança na costa de Salerno começou a morrer. A situação para os aliados não era mais precária. Era um colapso em câmera lenta. No posto de comando, o general Mark Clark sentia o peso de um desastre iminente. Os relatórios que chegavam da frente eram fragmentos de um pesadelo. A 36ª Divisão de Infantaria, a espinha dorsal de sua força, estava sendo dizimada, com a munição perigosamente no fim. Nas praias,
A cena desafiava qualquer descrição de ordem militar. Não era um exército, mas um porto que havia explodido. Imagine o caos de um engavetamento em massa, mas sob fogo constante. Caixas de munição vitais estavam empilhadas ao lado de latas de combustível volátil e suprimentos médicos. Tanques Sherman e destruidores de tanques, as armas que poderiam virar o jogo, eram silhuetas inúteis nos navios, bloqueados por bancos de areia e pelo fogo inimigo. Cada soldado na praia não lutava para avançar, mas para sobreviver à próxima hora, cavando na areia não para atacar, mas para se esconder. Para aumentar o tormento, o céu pertencia à Luftwaffe. 450 vezes por dia, o som das sirenes rasgava o ar, seguido pelo mergulho dos bombardeiros alemães. Os homens se jogavam atrás de qualquer cobertura, sentindo a terra tremer, para depois se levantarem e voltarem ao trabalho impossível de descarregar os suprimentos. Era uma tortura psicológica projetada para quebrar o espírito humano, ou de IONO, que você faria em uma situação sem saídas, onde cada escolha leva a um resultado pior? Deixe nos comentários qual decisão você acha que um soldado ou um comandante deveria tomar em um momento como este. A história esquece muitos heróis e suas decisões impossíveis, mas nós não. Se você acredita que essas histórias precisam ser contadas, junte-se à nossa legião. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho de inscrição para garantir que nenhuma bravura seja deixada para trás. E, nos bastidores, a derrota já era uma opção real. A equipe de Clark, em segredo, rascunhava os planos para a Operação Celian, a evacuação completa da cabeça de praia. Era a admissão silenciosa de que a invasão havia fracassado. Mas enquanto os americanos planejavam sua própria rendição, do outro lado da colina, Vietinghoff ouvia o som do colapso inimigo. Ele decidiu que a hora de sondar havia terminado. A hora de aniquilar havia chegado. Jason, was Part 3. Às 15 horas e 30 minutos, o relógio da história marcou o início do fim. O contra-ataque alemão começou não como uma batalha, mas como uma execução. Das linhas de árvores, os tanques Panzer emergiram. O rugido de seus motores um trovão que prometia destruição. Seus canhões de 75 mm cuspiram fogo, e as posições americanas, frágeis e expostas, simplesmente se desintegraram. Neste era o momento para o qual toda a doutrina militar alemã havia sido criada. O Schwerpunkt, o ponto de esforço máximo, onde uma força concentrada e avassaladora quebra a espinha do inimigo. Para os homens nas tripulações dos Panzers, não era apenas uma tática, era uma arte. Eles eram os mestres, e o campo de batalha era sua tela. Mas o que acontece quando uma doutrina militar perfeita colide com uma realidade que ninguém poderia prever? Para a 36ª Divisão de Infantaria Americana, a arte da guerra se transformou em um terror puro. Superados em número, em poder de fogo e em blindagem, eles começaram a ceder e depois a quebrar. O pânico, como um vírus, se espalhou pelas frequências de rádio. As interceptações alemãs captaram o som do desespero. Um oficial americano gritava, sua voz crua em uma transmissão não criptografada. Digam a eles para resistir. Nós não temos nada para parar estes tanques. Como se pode lutar quando a sua única ordem é resista, mas você não tem as ferramentas para obedecer? NAA. Ponta de lança alemã cortou as linhas aliadas como uma faca quente. Em poucas horas eles avançaram 6 quilômetros. O prêmio final estava agora à vista: o mar. Das miras de seus tanques, os comandantes alemães podiam ver o caos na praia, os caminhões, os depósitos de suprimentos, os homens correndo desesperadamente. Eram alvos fáceis. A vitória não era mais uma possibilidade, era um destino a ser cumprido nos próximos minutos. Nieminá, as tripulações dos tanques começaram a carregar projéteis de alto explosivo, preparando-se para o massacre final da infantaria e dos equipamentos leves. Estavam a momentos de empurrar os invasores de volta para as ondas. Mas no limiar da vitória total, quando o triunfo parecia inevitável, o avanço simplesmente parou.
não por causa da resistência humana, mas por algo que não pertencia àquele campo de batalha, algo que desafiava as próprias regras da guerra. Eison Energy Part 4. No auge do avanço, quando a vitória estava ao alcance das mãos, algo quebrou. Não foi a linha americana, foi a própria lógica da guerra. No quartel-general de Vietinghoff, o silêncio no rádio era mais ensurdecedor que qualquer explosão. Unidades Panzer, que segundos antes reportavam avanços implacáveis, simplesmente desapareceram do éter. Uma companhia inteira, ao atacar um armazém, ficou muda em questão de minutos. Pelotões de infantaria, movendo-se em campo aberto, foram varridos do mapa tático sem um único pedido de socorro. Nos poucos relatos que conseguiam chegar eram incoerentes, febris. Eram as vozes de veteranos endurecidos, homens que haviam sobrevivido ao inferno de Stalingrado e às tempestades de areia de El Alamein, agora gritando sobre coisas que não tinham nome militar. Eles não falavam de fogo antitanque ou de campos minados. Falavam de vulcões de terra e chuva de aço, de algo que caía verticalmente do céu. MSNA. Artilharia convencional, mesmo a mais pesada, tem uma assinatura sonora, um assobio que adverte sobre a morte que se aproxima. Mas isto era diferente. Um sobrevivente descreveria mais tarde o som não como um assobio, mas como o rugido de um trem expresso vindo diretamente do céu. O impacto chegava antes do som. A terra não explodia, ela se desintegrava. Onde antes havia um esquadrão, agora havia uma cratera capaz de engolir um caminhão. Tanques de 30 toneladas, o orgulho da Wehrmacht, eram arremessados e virados como brinquedos de criança por uma força invisível. A onda de concussão sozinha era uma arma, rompendo os pulmões de homens a centenas de metros de distância. Em toda a Segunda Guerra Mundial, mais de 70% das baixas em combate foram causadas pela artilharia, uma prova do seu poder devastador. Mas o que estava acontecendo em Salerno era de outra magnitude. Não era uma barragem, era uma aniquilação seletiva. Como se luta contra um inimigo que não atira, mas simplesmente apaga seções do mapa? Nem Vietinghoff, o homem da lógica, procurava por baterias de artilharia escondidas nas colinas ou por uma força de tanques de reserva. Ele estava olhando na direção errada. A arma que o estava derrotando não estava na terra. E seu cérebro não era feito de carne e osso, mas de engrenagens de bronze e cálculos frios. Boyson Park. A resposta para o enigma que paralisou o exército alemão não estava em nenhuma trincheira ou colina. Ela flutuava, calma e indiferente, a 19 quilômetros da costa. Era o USS Philadelphia, um cruzador leve. Mas não se engane pelo nome. Aquilo não era um navio de guerra no sentido clássico. Era uma fábrica flutuante, uma plataforma industrial cujo único propósito era entregar 120 projéteis de alto explosivo de 6 polegadas por minuto em um alvo que seus tripulantes jamais veriam. O erro fatal de Vietinghoff foi matemático. Sua equação de guerra, tão precisa em terra, ignorou uma variável que parecia insignificante: um único homem. Escondido nos escombros de uma casa de fazenda, um tenente americano com um rádio nas costas observava o avanço dos Panzers. Ele não disparou um único tiro. Sua única arma era sua voz, lendo uma série de números. Para os tanquistas alemães, ele era apenas mais uma mancha na paisagem. Para o Philadelphia, ele era o olho de um deus vingador. As coordenadas que ele sussurrava no rádio viajavam sobre as ondas e mergulhavam nas entranhas do navio, alimentando diretamente o cérebro da operação. O computador de controle de tiro, Ford Mark I-A. Esta não era uma máquina de silício e código, mas uma maravilha mecânica, uma sinfonia de engrenagens de latão e cames de cobre que, em segundos, calculava a velocidade do navio, a rotação da terra, a densidade do ar e a temperatura da pólvora. Era um cérebro analógico que resolvia as equações da morte. Dentro da sala de controle de tiro, o contraste com o inferno da praia era absoluto. Não havia gritos, nem sangue, nem medo. Apenas homens em camisetas, repetindo números em fones de ouvido, girando volantes e ajustando mostradores.
era a calma de uma linha de montagem, onde cada homem executava sua pequena tarefa, confiando que a máquina faria o resto. Eles não estavam travando uma batalha. Estavam operando um sistema. Nest. Sistema transformou a guerra. Em apenas algumas horas, o Philadelphia disparou quase 1000 projéteis contra as colunas alemãs. Em uma única missão, guiado pela voz daquele observador solitário, seu fogo encontrou uma concentração de 35 tanques. 7 foram destruídos em minutos. O resto não recuou. Eles se dispersaram, a ponta de lança do ataque quebrada antes mesmo de começar. O avanço alemão não foi detido. Foi desfeito pela matemática. E o que eles não sabiam era que esta demonstração de poder era apenas o começo. Jason, parte 6. A impotência dos panzers alemães não se devia à falta de coragem ou habilidade, mas a uma lacuna fundamental no tempo. A guerra, afinal, é uma corrida contra o relógio. Um observador de artilharia alemão, ao identificar um alvo, iniciava um processo que poderia levar até 10 minutos, comunicar as coordenadas, calcular o disparo, ajustar os canhões. Em 10 minutos, um tanque em movimento é apenas uma memória. O USS Philadelphia, no entanto, operava em uma realidade temporal diferente. Seu cérebro mecânico, o computador Ford, estava sincronizado com um giroscópio que neutralizava o movimento do mar. Enquanto o navio balançava nas ondas, o computador fazia centenas de microajustes por segundo, mantendo os canhões travados no alvo geográfico com uma precisão implacável. Isso significava que o Philadelphia podia disparar com precisão mortal enquanto se movia a 20 nós, colocando seus projéteis dentro de um círculo de 50 metros a 19 quilômetros de distância. O observador na praia simplesmente falava, e 30 segundos depois, o inferno chegava. Como se pode combater um inimigo que responde antes que você possa se mover? Os alemães não estavam lutando contra soldados. Estavam lutando contra a velocidade de processamento de um cérebro eletromecânico. O conceito de cobertura, fundamental para a sobrevivência em um campo de batalha, tornou-se obsoleto. Não há como se esconder de uma equação matemática que se atualiza em tempo real. Cada movimento, cada tentativa de reagrupar era instantaneamente calculado e respondido com uma chuva de aço. Não, na essa. Violência industrial criou um problema que os exércitos terrestres raramente enfrentam: o superaquecimento. Os canos dos canhões do Philadelphia ficaram tão quentes que a tinta começou a borbulhar e a descascar. Em qualquer outra situação, isso significaria uma pausa para resfriamento, um momento de alívio para o inimigo. Mas os aliados não estavam lutando uma batalha, estavam gerenciando uma linha de produção. Quando um navio esgotava sua munição ou atingia seu limite térmico, outro simplesmente tomava seu lugar. Era uma esteira rolante de destruição, alimentada por uma logística que se estendia por todo um oceano. Os alemães lutavam com recursos finitos em uma batalha tática. Os aliados travavam uma guerra infinita com componentes industriais substituíveis. O poder de fogo do Philadelphia era aterrorizante, mas era apenas o começo. Enquanto os Panzers tentavam se reagrupar, uma nova e muito mais pesada sombra surgiu no horizonte. Som final. Enquanto os alemães atordoados tentavam entender a nova realidade do campo de batalha, a Marinha Real Britânica chegou para se juntar à execução. Os couraçados HMS Warspite e HMS Valiant surgiram no horizonte, não como navios, mas como sentenças de morte flutuantes. Eles carregavam canhões de 15 polegadas, armas que disparavam projéteis pesando quase 900 quilos, o equivalente a um carro pequeno, a uma distância de mais de 30 quilômetros. Quando o Warspite abriu fogo, a própria física da guerra foi reescrita. Um projétil de artilharia alemão padrão carregava cerca de 7 quilos de explosivo. Um único projétil naval de 15 polegadas carregava mais de 45 quilos. Quando essas monstruosidades atingiram o solo de Salerno, elas não criaram apenas estilhaços, elas geraram terremotos localizados. E como viajavam a velocidades supersônicas, não havia o assobio de aviso. Em um instante, uma companhia de granadeiros Panzer avançava. No instante seguinte,
Aquela seção inteira do mapa simplesmente deixava de existir. O impacto na mente humana foi absoluto. Tropas alemãs, veteranos endurecidos pelas frentes mais brutais da guerra, quebraram e correram. Eles haviam sido treinados para lutar contra homens e tanques. Mas como se luta contra a própria geologia sendo violentamente reorganizada ao seu redor? A resposta é: não se luta. Em 16 de setembro, o contra-ataque alemão estava aniquilado. Vietinghoff, o mestre da tática, ordenou uma retirada geral. Ele não foi derrotado pela infantaria americana na praia, que lutou bravamente, mas estava efetivamente presa. Ele foi derrotado por uma força que mal podia ver. Ele foi derrotado pelo horizonte. Em Salerno, foi mais do que uma batalha. Foi um aviso para o resto da guerra. Demonstrou que a era da divisão Panzer independente, a rainha do campo de batalha, havia terminado. Diante do poder de fogo industrial integrado, onde forças aéreas, navais e terrestres operavam como uma única máquina de matar, a genialidade tática tornou-se irrelevante. O ano nesta batalha marca uma virada fundamental na história militar. O que você pensa sobre este confronto entre a tática brilhante e o poder industrial esmagador? Existem outras batalhas onde a tecnologia mudou tudo de forma tão decisiva? Deixe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva enriquece nossa comunidade. Se você acredita que essas histórias de valor e inovação merecem ser contadas, por favor, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Sua interação, mesmo que anônima, é o que nos permite continuar. E no pós, Heinrich von Vietinghoff aprendeu da maneira mais dura que não se pode flanquear uma linha de montagem, não se pode manobrar contra a matemática, e nunca se pode vencer uma batalha de tanques contra um navio que dispara de um lugar que você não pode tocar. No Knots.